Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao 21 no Dado, seu canal de RPG. Cara, a gente está de volta com uma segunda temporada da nossa campanha de Legends of the Five Rings, ou A Lenda dos Cinco Anéis. Cara, que acabou sensacional. Nosso campeão de Topázio, o Eric, levou a armadura. Eu ainda tenho minhas dúvidas se foi justo, eu tava torcendo pela Paulinha, mas acho que ele mereceu. E a gente está aqui na segunda temporada. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira e eu espero que vocês gostem mais ainda da segunda. Então, se você está chegando agora, cara, se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você ainda não conhece, fica com a gente. A gente está fazendo essa segunda temporada também com uma parceria com o Dano Máximo. O Eric e a Paulinha aqui sempre com a gente. E aí, Eric, manda um alô aí do Dano Máximo. Muito animado estar aqui com vocês novamente, porque essa parceria sempre dá certo, né? E parceria que dá certo, a gente mantém. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E se você em casa não conhece o Dano Máximo, dá uma checadinha lá, se inscreve no nosso canal, dá aquela ajuda, youtube.com/Dano Máximo, Instagram, a mesma coisa. Obrigado, pessoal, pelo espaço. Exatamente, cara. Se vocês não conhecem Lenda dos Cinco Anéis, quinta edição, ou enfim, não conhecem Lenda dos Cinco Anéis, tem na playlist, eu vou deixar na descrição aqui embaixo, tem vídeo apresentando o cenário, tem vídeo explicando as regras, que são um pouco diferentes para o pessoal que está acostumado com a quarta edição. E vai dar um férias lá na primeira temporada, que foi muito foda. Bem, com certeza. Tem bastante material, a gente começou jogando e a gente teve um retorno muito bom de vocês e por isso a gente está de volta. Então, vocês contribuíram para a gente continuar com essa segunda temporada, então continua com a gente para a gente continuar com vocês. Sem mais delongas, eu vou passar a bola aqui para o nosso mestre Stefano, que mestrou uma excelente primeira temporada. Eu espero que nessa segunda eu seja o campeão, senão vai ser cancelada essa Lenda dos Cinco Anéis aí, né? Deu ruim, porque não tem campeonato não, hein? Não tem campeonato não, né? Deu ruim. Ferrou. Então vai lá, Stefano, muito obrigado. Na verdade, deixa eu agradecer aqui, né, nesse início de segunda temporada. Stefano, muito obrigado, cara, por ter todo esse trabalho que você tem tido pra trazer essa aventura pra gente. Que isso. Cara, foi sensacional. Eu acho que eu falo por todo mundo. Você se dedicou e foi muito legal. Eu tenho certeza que essa segunda temporada vai ser ainda melhor. Então, vai lá, tá contigo. Valeu. Agora. Muito obrigado. Reparem que o Paulo está ali chorando XP já e o jogo nem começou, tá? Pior que ele mandou aqui minha mensagem, que era XP, não sei. Entendi agora o agradecimento, entendi. A gente tenta, né? Então, beleza, pessoal. Dessa vez a gente também vai fazer uma adaptação de uma aventura pronta, chamada No Palácio do Campeão Esmeralda, onde a gente basicamente continua na sequência dos eventos da primeira temporada. Então dá uma checada lá na playlist para poder ver o que aconteceu do torneio de Topázio. Mas dando um resumo, todos eles participaram do torneio de Topázio. O torneio de Topázio é um torneio que serve como ritual de maioridade. Então, né, os jovens nascidos da Caixa de Samurais, tirando a Mirumoto Akiko, mas todos eles ali eram aspirantes a samurais, passaram por esse torneio e obtiveram a pontuação mínima necessária para que eles realmente fossem consagrados como samurais. Então, a partir de agora, eles são samurais, cada um ali da sua respectiva família e respectivo clã. Então, vocês participaram do torneio, vocês conseguiram a pontuação. Kakita Yukio se sagrou o grande campeão do torneio de Topázio. Então ele agora, durante esse ano, ele vai portar o título de campeão de Topázio. Lembrando que o campeonato de Topázio acontece todo ano, então realmente é um título provisório de um ano. Mas mesmo assim é um título de prestígio ainda. Eu tenho que devolver a armadura ano que vem ou continua comigo? Podemos negociar isso, podemos negociar. Beleza. E no final do torneio, então, né, o Yukio foi declarado campeão. Ele foi o samurai que fez mais pontuação na primeira fase e foi o samurai que ganhou o torneio de Iaijutsu. Todos vocês foram chamados para uma audiência com a Agasha Sumiko, que é uma samurai do clã do dragão, e que ela é a atual campeã de Rubi e está fazendo o papel de campeã esmeralda interina
até que um novo campeão Esmeralda seja apontado, já que Doji Satsumi, que era o antigo campeão Esmeralda, faleceu algumas semanas atrás. E nessa audiência com ela, ela comunicou que vocês tinham sido indicados diretamente por ela para ocuparem o cargo de magistrado Esmeralda. Então, só para dar um contexto pro pessoal, o escritório do campeão Esmeralda, na verdade, o campeão Esmeralda ele é um chefe administrativo do imperador, né? Ele supervisiona e executa as leis imperiais, e os magistrados são os funcionários diretos dele que atuam diretamente para exercer a lei imperial. Então eles basicamente são responsáveis por investigar e julgar alguns casos de crimes que acontecem por toda a Rokugan. É um cargo muito, muito importante, né? Dá um status muito relevante. E, de certa forma, é até inusitado que samurais tão jovens recebam essa indicação. E a campeã de Rubi, né, essa Agacha Sumiko, ela, por si só, ela é representante, na verdade, ela faz o treinamento dos magistrados esmeraldas. E o título que ela carrega é um título obtido entre os magistrados, né? Então todos os magistrados esmeraldas eles participam de um torneio e esse torneio determina quem é o campeão entre eles, que se torna o campeão Rubi. E o campeão de Rubi trabalha também diretamente como um braço direito do campeão Esmeralda. E geralmente é um cargo que demonstra, a pessoa que ocupa esse cargo demonstra um excelente conhecimento a respeito da sociedade, história e tradições de Rokugan. Além, obviamente, de uma habilidade muito grande com a espada. Ela, então, é responsável por supervisionar o treinamento dos magistrados e ela também é responsável por preservar os pergaminhos das leis imperiais. E, nesse momento, então, ela ocupa os dois escritórios, ela ocupa as duas funções, tanto a de campeã Esmeralda como a de campeã de Rubi. E ela informou para vocês, então, que vocês deveriam, em 10 dias, se apresentarem no castelo chamado Shiro Iogasha, que é conhecido como o castelo do campeão Esmeralda. Se vocês repararem aqui no mapa, nós temos aqui o castelo do campeão Esmeralda, né, ao norte da vila de Tsuma. E, bom, essa viagem ela dura cerca de 8 dias, tá? Então vocês ainda têm aí 2 dias para se prepararem para partirem para o castelo. E é exatamente nesses 2 dias é que ocorrem aí os últimos procedimentos, os últimos protocolos para que vocês efetivamente virem samurais. Então vamos começar aqui pelo Kakita Yukio, que foi o grande vencedor. Yukio, você recebeu a armadura, né, de campeão de Topázio logo no final do duelo. Os servos da Academia Kakita eles trabalharam para ajustar a armadura, né, pro seu corpo. E eles continuaram fazendo esses ajustes. E quando você retorna para os seus aposentos, você recebe um presente, que foi um presente enviado pelos seus pais. Nesse presente você tem o seu Daisho, que é a sua katana e a sua wakizashi. A wakizashi é o símbolo do samurai, né, do status do samurai, e a katana é o símbolo do guerreiro, né? Você, como um Kakita duelista, você é um guerreiro da escola Kakita, da família Kakita. Dentre os presentes tem diversos itens, né, tipo roupas cerimoniais, roupas de viagem, um kit de viagem, coisas do gênero. Você também recebe como um dos presentes um pônei, né, um cavalo Rokugan, um pônei de Rokugan. Mas, especialmente nesse presente, tem um embrulho que vem com uma carta. Você abre esse embrulho e esse embrulho é um pequeno espelho
com a moldura dele toda de ouro e com os desenhos na moldura. E na carta que você recebe, essa carta é uma carta dos seus pais para você. Ela diz o seguinte: os espelhos são necessários para assegurar que sua aparência perante aos outros é tão perfeita quanto sua conduta e ações. Uma garça precisa ser perfeita todo o tempo. Eu tô com vergonha alheia. Pode comentar aqui embaixo, galera. Vergonha alheia. Meu Deus do céu, que almofadinha. Eu sou perfeito, gente. Todo tempo. Todo tempo. Isso depois dele ganhar um pônei, tá? E eu queria dizer que ele tinha que escolher entre um pônei e um mordomo. Assistente, é um mordomo. Tá. Nada mais comum e esperado do que um membro da família Caqueta. Bem, eu pego o espelho assim, já meio que esperado isso dos meus pais, né? Que qualquer oportunidade que eles têm pra me cobrar ou me obrigar a fazer uma coisa, eles não perdem. Então, eu olho aquele espelho já com aquela... boto no coisa e vou olhar a carta. E, cara, e você sabe? Essa cobrança que eles têm com você é também a mesma cobrança que eles têm consigo mesmo. Esse trecho, né, da carta, falando especificamente do presente, é uma demonstração clara do que é a cultura da família Caqueta, entendeu? Essa expectativa pela perfeição, essa busca pela perfeição, que é também muito do clã da Garça, né? Não é nem só da família Caqueta, né? Do clã da Garça. A família Caqueta traz isso muito também para a questão da arte do duelo. Mas é o que tudo envolve o clã da Garça. É a perfeição, é a aparência. E você percebe que é um presente que, na verdade, é um lembrete. Do tipo, agora definitivamente você é um samurai. Então tenha sempre na sua mente que a perfeição é algo esperado de toda a Garça. E é nada mais e nada menos isso do que você deve entregar. Sim. Então não foi um presente, não foi boa sorte, não, foi cobrança. Eles mandaram cobrança pra mim por correio. Entendi. Toma assim, Strife aí, vai. Lembrando que tipo, esses presentes nessa carta foram enviados provavelmente junto com você, já devia estar na comitiva. Então você vê que eles já esperavam mesmo que você fosse se formar. Porém, obviamente, tudo isso foi antes de saberem da sua indicação como para o treinamento, né, de magistrado Esmeralda. Matsu Samarosuke. Também nos seus aposentos também estão uma série de presentes. Você também ganha a wakizashi, que é o símbolo do samurai, né? Agora você vai poder portar ela e decretar, né? Que decreta você como um digno samurai. Você ganha também alguns hobbies santificados. E você percebe que dentro dos seus presentes tem muitas coisas da sua família, mas também tem coisas que foram provavelmente enviados a pedido dos seus senseis da escola Kuni. Você que é um membro da família Matsu, mas tem essa peculiaridade de ter estudado na escola Kuni, que é a escola dos Shugenjas do clã do Caranguejo. Bom, dentre demais itens que já constam lá no seu inventário, o que te chama a atenção é que você ganha uma insígnia, né? Que tem o desenho do Mon do clã do Leão. E dentre a carta que tem dos seus pais, um trecho que te chama a atenção é o que diz o seguinte: a fúria da batalha pode desencorajar o mais bravo dos guerreiros. Essa insígnia serve para lembrar não somente do clã pelo qual você luta, como também daqueles que lutaram antes de você. Com o apoio de seus ancestrais, um samurai nunca está sozinho. E, cara, isso foi o que te chama a atenção nos presentes que foram deixados em seus aposentos. Mirumoto Akiko. Você também ganha o seu Daisho, sua katana, sua wakizashi.
ganha uma série de roupas, uma armadura leve de combate. E dentre esses seus presentes também, o que te chama a atenção são palitos de incenso. Com eles também uma carta do seu sensei. E nela um trecho que te chama a atenção diz o seguinte: fumaça e meditação são duas chaves para encontrar sabedoria. O Genpuku é quando o corpo ganha vida e o incenso desperta a alma. Assim como um dragão respira fumaça e é iluminado, assim deve ser como todo o clã dragão. Lembrando para o pessoal, o Genpuku, né, a cerimônia para atingir maioridade. E não tem carta do meu pai e da minha mãe assim, você é muito amada, criança adotada que a gente ama muito, não tem... Não, tem esse trecho da carta que te chama atenção, mas o decorrer da carta basicamente são os seus pais falando. Obviamente, muitas vezes com palavras comedidas, porque o samurai não costuma demonstrar muita emoção. Mas dá pra você perceber o orgulho. E assim, a própria presença desses presentes, dessa carta, já demonstram que ele esperava que você fosse conseguir. O que de certa forma já é uma baita demonstração do apoio e do orgulho que eles têm, que eles nunca duvidaram que você seria capaz de se formar, né? Será que alguém vai chegar no quarto sem presente? Então, hein? Moto Yukiasu. Opa. Você também recebe os seus presentes? Você olha meio a contragosto, não esperando muita coisa de seu pai. Você, ao contrário dos demais que ganharam katana e wakizashi, você ganha uma wakizashi e uma cimitarra. Uma espada exótica para Rokugan, porém muito comum nas terras unicórnio. E dentro do seu presente vem uma porção de carne seca e uma garrafa de água. Na carta que você recebe... Tem que reidratar, né? Sal. Na carta que você recebe, te chama a atenção os seguintes dizeres: a marca de um unicórnio é a liberdade, mas existem duas correntes das quais ele nunca se livra: comida e água. Isso é tudo que alguém precisa para escolher sua própria maldição, e com um amplo suprimento, o mundo é um grande pasto. No decorrer da carta, escrita também pelo seu pai, você, mais uma vez, passa por aqueles momentos onde ele claramente tenta te educar a respeito de métodos e etiquetas e cortesia, mais uma vez tentando, de certa forma, suprimir essa liberdade, esse espírito livre que você tem dentro de si, tentando te moldar para o que a sociedade de Rokugan espera. Yogo Rotaro, você também recebe a sua katana, a sua wakizashi. Você recebe uma outra espada, uma espada especial. Não, é outra katana. Não tem nada especial nela, não. Você quer saber o que é, você tem que ver o jogo. Aos olhos de qualquer um, se trata de mais uma katana. Você, dentre os demais presentes, chama a atenção um punhado de sementes de crisântemo. Crisântemo, que é o símbolo, né, do Império, né, do Imperador. E na sua carta que você recebe do seu pai adotivo, né, na verdade da pessoa que terminou de te criar, né, Bayushi Yojiro, que é também um magistrado esmeralda, tem um trecho que te chama a atenção. Como sementes, elas não têm nenhum propósito, somente potencial. Esse é o dever que move alguém a plantá-la apropriadamente para que floresça e cresça.
que elas sirvam para te lembrar de manter seu dever com o trono em seu coração todo o tempo. Bayushi Yojiro, que tem uma alcunha que lhe foi dada como uma maneira de deboche pelas pessoas do próprio clã do Escorpião, mas que ele carrega com muito orgulho. Ele é conhecido como o Escorpião Honesto. E o tempo que você passou com ele, né, depois que seus pais morreram e você foi colocada a cargo dele, ele sempre tratou muito bem disso com você. De manter na cabeça que vocês servem primeiramente ao Império, depois ao seu clã e assim em diante. Então, para que nunca se confunda o seu principal dever. Vocês recebem esses itens, vocês têm mais um dia de descanso na vila antes de viajarem, né, para o palácio. Nesse tempo vocês vão escutando histórias, né, das pessoas, né? A vila estava repleta de visitantes para o torneio e vocês vão mais ou menos se inteirando sobre os acontecimentos do mundo de Rokugan. Obviamente, muito se fala ainda a respeito da morte de Doji Satsumi. Muito se fala que foi morte por causas naturais, muitas fofocas dizendo que pessoas queriam a morte de Satsumi, dando a entender que algo pode ter acontecido. Ainda não houve um pronunciamento oficial da campeã de Ruby a respeito da morte de Satsumi. E o que vocês reparam que todas essas histórias, né, elas na verdade vão gerando uma grande tensão, né? Rokugan está com um posto muito importante, vago, que é o posto de campeão de Esmeralda. É um posto essencial para o funcionamento da burocracia do Império. É um posto essencial para a estabilidade do Império como um todo. E essas indecisões, essas histórias, essas fofocas que rolam a respeito da morte do Satsumi não contribuem para essa estabilidade, né? Na verdade, eles vão contribuindo cada vez mais para que o Império esteja numa situação assim, muito delicada, de um balanço muito delicado, um equilíbrio muito delicado entre as forças dos clãs. O que se ouve muito que Satsumi era conhecido por ser extremamente rigoroso, beirando até a crueldade, e que muitas pessoas tinham motivo para vê-lo fora do cargo. Isso são as fofocas que vocês escutam. Alguns tentam ser mais discretos, outros nem tanto. Então vocês percebem que realmente era uma figura muito controversa. E no caminhar desse leve equilíbrio que ainda resta no Império, vocês também começam a escutar rumores das tensões rumores não, né? Notícias das tensões entre o clã do Leão e o clã da Garça. Atualmente eles disputam o domínio onde está a cidade de Toshirambo. E esses conflitos vão cada vez crescendo e está prestes aí talvez a eclodir uma guerra aberta entre dois grandes clãs de Rokugan. Outras coisas que se escutam, outras histórias, vocês escutam alguns relatos de criaturas das Terras Sombrias sendo avistadas em territórios já além da muralha. O próprio Matsu Samarusuke, que veio da muralha, sabe que a tensão lá vinha crescendo com relação à movimentação nas Terras Sombrias. Existe também uma tensão entre o clã do Leão e o clã do Unicórnio. A Daimyo do clã do Unicórnio, Shinjo Altan Zarnai, ela rompeu um acordo
de casamento que ela tinha com um samurai do clã do Leão chamado Ikoma Anakazu. E não caso. ela rompeu o contrato de casamento que eles tinham, né, o acordo de casamento que eles tinham. Isso criou uma grande tensão entre os dois clãs. E também existe uma grande tensão entre o clã do Unicórnio e o clã da Fênix. Tudo isso a respeito do método de magia, né, do clã do Unicórnio. O clã da Fênix acredita que o método que o clã do Unicórnio usa para invocar o poder dos Kami é uma heresia, né? Eles acreditam que não é um método correto, que aquilo seria uma heresia. Então também existe esse debate. E isso vocês vão pescando, sabe, de conversas. Às vezes param ali na saqueria ou na casa de chá um grupo de clãs, de samurais do clã da Fênix. E aí alguém levanta essa preocupação e coisas do gênero. Com relação a essas fofocas menores, digamos assim, o Hitoshi ele foi gravemente ferido, porém ele conseguiu sobreviver. Acredita-se que em breve ele irá fazer a viagem de volta para as terras do clã dele. Samurai, né? Ele passou na prova. Ele passou, ele é samurai, sim. Ele é samurai. Ele provavelmente só está esperando que se recupere melhor para que ele possa fazer a viagem. O Bayushi Sugai foi considerado culpado por todos os acontecimentos do torneio de Topázio. Ele está preso aqui e vai responder pelo crime aqui mesmo. É esperado uma comitiva do clã do Escorpião para tratar de algumas questões diplomáticas, já que é um samurai, né, do clã do Escorpião, mas dado toda a circunstância, duvida-se que o clã do Escorpião tente mover alguma coisa para salvar o pescoço do Sugai. Mas por enquanto ele está preso na cidade. Bom, essas foram as notícias que vocês escutaram então nesses 2 dias que vocês passaram até vocês iniciarem a sua viagem. Pode falar, Paulo? Uma coisa. No dia anterior, depois que a gente recebeu todas essas notícias e tudo mais, no dia anterior ao início da viagem, eu vou para a mesma saqueria onde a gente combateu os Ronins. Eu vou me sentar lá e aí vou beber, mas beber para tipo afogar as mágoas de muitas coisas. E aí sempre que eu bebo, eu ponho uma dose de saquê para mim e uma num copo na frente para ninguém. E vou ficar ali bebendo a noite inteira antes de começar a viagem. Mas só isso. Beleza. Cara, nesse último dia... Com cara de poucos amigos ou com cara de quem quer companhia? Cara, a minha cara normal. Realmente é uma cara de poucos amigos, mas... Então, A sua irmã, Matsumiho, ela se aproxima nesse dia. Ela bebe um pouco com você. Ela já também está de partida, de volta para as terras do clã do Leão. Também como uma samurai, né? Também foi aprovada no torneio. Vocês então passam a noite bebendo. Em algum momento ela se retira. Te parabeniza mais uma vez pelo cargo que você conseguiu, né? Ou pelo menos pode conseguir se for aprovado no seu treinamento. E você segue a sua noite bebendo. Eu imagino que a gente, como são 10 dias que a gente tem de prazo e a gente estima 8 dias de viagem, nesses 2 dias eu vou me preparar para a viagem, porque tipo, eu sou razoavelmente experiente nesse tipo de coisa. Então eu vou encher cantis extras, eu vou caçar, vou pegar carne, vou salgar, esse tipo de coisa, tá? Beleza. Você não ganhou carne salgada aí, cara? E água? Foi só um lembrete. Tranquilo. Vocês, dentre os itens que vocês ganharam da família de vocês, o pessoal da própria comitiva já tinha também colocado alguns itens assim de suprimento, né, para viagem, já que eles souberam, né, que vocês teriam que viajar até o palácio do campeão de Esmeralda. Então, cara, vocês estão todos preparados. E vocês então partem em viagem. O castelo ele fica a cerca de 200 milhas ao norte, né, da vila de Tsuma,
Vocês podem ver aí no mapa. E vocês iniciam então essa viagem que leva cerca de 8 dias a pé. Vocês começam a fazer o caminho pela estrada principal, porém eventualmente vocês chegam num ponto onde a estrada está fechada para reformas. Vocês são obrigados então a fazer alguns caminhos por algumas estradas menores, às vezes até pelo meio da paisagem mesmo, né? Pelos campos ou eventuais florestas, coisas do gênero. Vocês seguem fazendo esse caminho, apesar dele ele é, em termos de distância, um caminho mais curto, porém, por não ter já o caminho preparado de uma estrada, ele é um caminho um pouco mais longo. Mas, no fim das contas, vocês se mantêm na expectativa de levar 8 dias para chegarem até o palácio. Vocês começam então a fazer essa viagem. O único de vocês, o Yukio tem um pônei, o Yukiasu tem um cavalo, porém os demais estão a pé. Então acaba que os demais atrasam o ritmo de vocês, né? Vocês têm que mantendo o ritmo do cavalo de vocês mais devagar para acompanhar a caminhada deles. O cavalo do unicórnio tá cheio de strife agora. Em alguns trechos vocês são até obrigados, ou melhor, o Eric, o Yuki é obrigado a ter desmontado o pônei em alguns trechos. Yukiasu, você monta um cavalo unicórnio e é aí que a gente percebe a diferença de um cavalo unicórnio. No máximo que acontece, independente da condição do terreno, se o terreno estiver muito enlamaçado, o seu cavalo vai de boa. O máximo que acontece é, às vezes, em determinadas situações, ele não ser capaz de fazer um trote acelerado. Mas de resto, ele tira de letra qualquer tipo de terreno que vocês encontrem. Pode falar, Paulo. Falei. Pode falar, Pedro. Não, eu ia fazer só um parênteses. De acordo com o que a gente vai andando, é ali que eu me sinto em casa, sabe? É na estrada. Então eu vou falando pro pessoal, hoje vai chover, tá vendo como o sapo verde pula de tal jeito, não sei o quê. Essa gramínea aqui só dá no leste de Rokugan, na terra da garça, não sei o quê. Chegando na terra do leão acontece tal coisa. E eu falo assim, sem ser chato, mas eu vou dando curiosidades e vou falando ao longo do caminho. Beleza. Eu vou seguindo viagem e eu trouxe um suprimento extra de saquê para poder viajar. E aí, quando eu percebo, né, a disponibilidade, né, as habilidades desse cavalo do Yukiasu, eu me aproximo dele em algum momento e falo: criatura magnífica, esta sua montaria, Yukiasu. Vejo que realmente a fama desses cavalos do unicórnio são até mais do que eu já ouvi falar. Não há criatura mais poderosa em toda Rokugan. Samanosuke, você tem paixão para história militar, correto? Exatamente. Você nunca chegou a ver um cavalo unicórnio. Porém, pelo todo esse teu envolvimento com a história militar, você já leu diversos relatos de batalhas e como a cavalaria unicórnio era um diferencial. Inclusive, né, é muito comum, né, no clã do leão, eles documentam especialmente as batalhas que eles perdem, para que ela sirva de lembrança e de lição e aprendizado para que o erro não seja cometido mais uma vez. E, cara, você sempre leu como esses cavalos eram algo assim extraordinário, e como funcionava a cavalaria dos unicórnios e como o clã do leão teve que se adaptar e mudar muitas das suas estratégias de batalha para poder conseguir enfrentar essa cavalaria. E, cara, agora você tá vendo ali um espécime desse animal, sabe, ali na sua frente, e você vê que realmente, cara, tipo, nem se compara com o cavalo que o Eric usa, né, que o Ki usa, é o cavalo padrão de Rokugan. E você vê que assim é totalmente diferente, sabe? E aí eu vou falar, bem, me sinto agora realmente vivendo
vejo aquilo que os livros me trouxeram com meus próprios olhos. Nunca havia visto uma besta tão magnífica. Elas seriam muito úteis no Tul de Rokugan, do outro lado da muralha. Acho que isso é um assunto para os daimyos, mas aí eu faço um carinho nele. Todo cavalo do nosso clã é treinado desde cedo e todo cavaleiro também. Acho que ele complementa meus pensamentos. Não é, Kazuma? Aí eu faço um carinho nele. Aí ele faz um... E aí eu vou dar mais um gole no saque, né? Me afastando um pouco, voltando para minha posição na comitiva, e aí vou falar. Bem, vejo então que o clã do unicórnio treina muito bem seus soldados e suas bestas. Eu vou deixar bem claro que, assim, a partir do momento que a gente entrou... Começou, né, essa viagem, vocês veem que a Rotara, ela tem uma segunda máscara que ela usa quando ela é... Ela tava usando como se fosse uma máscara daquelas venezianas, né, só que com desenho de escorpião, que é até o desenho que tá aqui na personagem mesmo. É até a máscara de corte. Mas toda ocasião tem a sua máscara, né, um clã de escorpião. Então agora ela usa um Menpo, né, aquela máscara samurai de Oni, que é a máscara que ela anda normalmente. É a máscara esperando que vai dar merda na estrada, entendeu? Essa é a máscara normal dela. E eu tô bem de olho na quantidade de vezes que o meu companheiro aí, meio leão, meio crab, tá bebendo no saquezinho. Eu tô começando a contar quantas vezes ele toma fora dessa garrafada. Tô de olho. Eu tô me perguntando se perder a armadura de Topázio tornou o menino alcoólatra, porque tudo que ele fala é que ele tá bebendo. O cara tá traumatizado até agora. Aqui tu tá quietinho andando na dela. Só a Yogo Rotaro que não pode saber. Eu já sei, querido. Você tô observa. Você tá aí falando que tá bebendo que tá bebendo sozinho no bar. Eu vou estar bebendo na estrada, tô de olho. Daqui a 2 jogos eu te faço um teste. Vocês estão caminhando então na estrada já há algumas horas, quase chegando ali pro final do primeiro dia de viagem, e vocês avistam uma figura conhecida de vocês. Na verdade, conhecida do Kakita Yukio. Vocês avistam mais à frente um senhor, já nos altos dos seus 40 e poucos anos, mas com aquela aparência já de bem mais velha, carregando um carrinho. Ryu. Ele é o camponês que vocês viram lá no começo do torneio Topázio. Ele trabalhava pro Satsumi-sama, né? Isso. Ele trabalhava pro Satsumi e ele foi até a vila de Tsuma para levar alguns pertences do Satsuma para o Toshimoku. E aparentemente agora ele está voltando em direção ao Palácio do Campeão Esmeralda. Vocês percebem que o carrinho não está totalmente vazio, porém está muito mais vazio do que quando ele chegou na cidade. E, cara, vocês naturalmente vão alcançando ele, né? Ele está lá puxando o carrinho. E na hora que ele percebe que vocês estão se aproximando, ele para o carrinho, ele se abaixa fazendo uma grande reverência. Samurai-sama. Eu paro meu pônei assim próxima dele, né? Qual o nome do... O dele tem nome e o meu vai ter nome também. É Supoto, que significa mancha. O nome do seu é Naniko. É Supoto, que significa mancha em japonês. Ele tem uma manchinha no rosto. Ele é tudo... É fêmea, desculpa, é uma fêmea. Ela Supoto. Eu chego assim perto do servo lá do Campeão Esmeralda, falo: nossas estradas se cruzam novamente, meu amigo. Aí assim, abaixando pra ele conseguir ver meu rosto. Cara, ele aumenta a reverência dele. Yukio-sama. Fiquei muito feliz quando ouvi que o senhor se tornou campeão. Satsumi-sama estaria orgulhoso de ver o título do campeão de Topázio mais uma vez nas mãos de um samurai do clã da Garça.
Aí favor. eu pego e falo assim pra ele assim mais baixo. Você e eu sabemos que ele teria 1000 críticas à minha performance, mas agradeço o seu elogio. Aí faço Você vê, cara, ele abre um sorriso meio que sem jeito, que ele não poderia concordar com isso, mas ele rapidamente abaixa a cabeça. Ele, não, mas por favor, samurais, me dê a bagagem de vocês, eu carrego aqui no meu carrinho. E ele meio que já vai assim pra pegar as coisas de vocês pra botar no carrinho dele pra ele carregar. Eu não tenho tanta coisa, mas o que eu tenho tá no cavalo. Eu falo, não há necessidade. Tipo assim, agora quem tá andando... Aí ele vira pros outros 3 que estão a pé. Não, por favor, eu faço questão. Seria uma honra para mim poder carregar os seus pertences. Eu poderia te ajudar a puxar esse carrinho? Não, imagine. Essa é minha obrigação. Mas Samurai-sama não deve se esforçar, não deve fazer um trabalho desse. Essa é minha obrigação. Seria minha honra se você permitisse que eu carregasse seus pertences. Cara, eu não queria botar lá não, tadinho. Eu não quero que ele carregue. Paulinha, mas você sabe, a Kiko sabe, né? A Kiko veio desse povo. Você sabe que ao mesmo tempo realmente seria uma honra pra ele. Ele realmente ficaria honrado. Talvez não deixar pudesse soar até como uma ofensa a ele, entendeu? Entendi. Tá, eu tô com as minhas armas embanhadas, como é que... As suas armas vocês carregam na cintura. O que você tá carregando são, tipo, mantimentos de viagem, né? Tipo... colchonete, né? Que vocês usam pra deitar, material pra poder acender uma fogueira, essas coisas. Tá bom, eu colocarei minhas coisas aqui para que você carregue, mas eu espero que você seja sincero comigo se em algum momento você se cansar. Não, pode deixar, Samurai-sama, mas eu tenho essa cara meio surrada, mas eu estou em excelente forma. Eu faço esse caminho constantemente. Eu tenho bastante fôlego para carregar. E aí ele vira assim para os outros também para pegar os objetos e botar no carrinho. Eu pato, né, os objetos para ele e faço uma leve reverência. Obrigada pela sua disposição. Quer dizer que você então trabalhava com o Sr. Satsumi-sama? Sim, foi a honra de minha vida poder ser. É uma imensa honra que você carregue meus pertences. Muito obrigada. Tá, cara, nessa hora ele praticamente bota quase a cabeça no chão. Não, a honra é minha de poder servir a samurais tão honrados. E, cara, ele pega o carrinho dele, começa a puxar, e vocês veem que dessa vez ele até vai puxando mais rápido, ele tá fazendo mais força pra não atrasar vocês, sabe? Pra manter o passo que vocês viam mantendo. Eu vou puxando conversa do lado dele, mas que grande história você tem. Sempre ouvimos falar dos feitos de Satsumi-sama, mas certamente alguém próximo a ele deve saber mais. Eu vou puxar a fofoca desse cara aí. Me diz aí o que ele sabe de Satsumi-sama. Caraca, fofoca do morto, maluco. Que até 2 dias atrás tava puxando minha canela. Eu quero ver como é que exorciza esse fantasma. Nem defunto se salva dela, né, cara? Nem defunto. Vai todo mundo pra lista. Ela já criou uma aba ali. Cara, você vai puxando e ele vai falando sobre o Satsumi, mas você vê que assim, ele tem o maior respeito do mundo pelo Satsumi. E tudo que ele fala é extremamente elogioso ao Satsumi. De como ele era um grande samurai. E aí ele começa a falar sobre, tipo, batalhas que o Satsumi participou, duelos que ele ganhou, de como ele... durante o mandato não, né? Durante o tempo que ele foi o campeão Esmeralda, de como a ordem pairava em Rokugan, né? Bem ou mal, os últimos anos em Rokugan foram anos de estabilidade, e ele coloca isso muito em função da presença do Satsumi como campeão Esmeralda. E quando ele não está falando sobre o Satsumi, ele está falando sobre a viagem. Você vê que ele demonstra bastante conhecimento da região, ele realmente deve fazer esse caminho muitas vezes, e ele vai indicando para vocês os melhores pontos onde parar para poder fazer um descanso, onde passar a noite. E, cara, ele vai seguindo viagem com vocês.
Como é que funciona? Ele era um servo do campeão Esmeralda. Ele, tipo, quando for rolar um campeão Esmeralda novo, ele vai passar a ser servo dessa pessoa? Ou... Pode ser que sim, pode ser que não. Isso varia muito do tipo de serviço que cada um faz. Um novo campeão Esmeralda ele pode continuar servindo ao castelo, mas de repente servir a outro samurai. Ele pode aceitar, o próximo campeão Esmeralda pode aceitar ele como serviçal dele. Isso não existe uma regra pré-estabelecida, não. Entendi. Bom, vocês seguem a viagem. Vocês estão caminhando. Vocês estão numa estrada secundária nesse momento. E vocês parecem estar passando por uma espécie de fazenda, né? Ou pelo menos uma área, um campo aberto, com algumas poucas árvores, mas muita plantação de trigo. E vocês avistam alguns camponeses recostados em umas árvores. Já tem 2 camponeses encostados numa árvore próxima de onde vocês estão passando, 2 encostados numa árvore um pouco mais acima. E vocês vão seguindo a viagem de vocês, só que uma coisa chama a atenção de vocês. Todos vocês têm vigilância 3, correto? Correto. Uhum. Vocês estão andando, né? E estão se aproximando desses fazendeiros, né? Desses camponeses. Só que vocês reparam que eles seguem conversando entre eles. Eles chegam a olhar em direção a vocês. Eles baixam um pouco o tom da voz, conversando, quase que sussurrando entre eles. Mas eles não demonstram aquele comportamento que vocês estão acostumados, sabe, a ver de um camponês, né? Aquele comportamento mais subserviente, servil, né? Mais servil. E isso chama a atenção de vocês, sabe? Vocês acham estranho, tipo, os caras estão ali como se eles estivessem meio que indiferentes à presença de vocês. Eles não demonstram o respeito que vocês merecem, que eles deveriam prestar. Todo mundo sabe que eles tinham que ajoelhar no chão, rolar e ficar de barriga pra cima esperando a gente chegar perto pra fazer carinho, né? Eu vou falar... Coitado dos camponeses, é pior do que no medieval ocidental aqui. Coitado do Nesse camponês. ponto Mas assim, é basicamente isso, cara. Vocês estão passando o mínimo que vocês esperavam, que eles parassem de falar, né, que eles ficassem em silêncio, que eles fizessem uma reverência respeitosa a vocês e deixassem vocês passarem para ir continuar os afazeres deles. Mas eles estão ali meio que na deles, ali batendo papo entre eles, ali falando baixo e dando meio que uma olhada em direção a vocês. Eu vou falar com o Ryu. Ryu, você conhece aqueles homens ali? Você fala isso, o Yukiasu, ele vira para você... Não conheço esses camponeses, mas eu geralmente passo aqui só realmente de passagem. Eu não tenho muitos conhecidos aqui. Você falou que eles estão conversando entre si. Dá pra enxergar a boca deles? Eu posso tentar pescar algumas coisas que eles estão falando? Ok, faz então pra mim, por favor, um cheque. Faz um cheque de sentiment. Você vai querer analisar então na postura do ar. Analisar discretamente, de preferência. Ok. Muito bem, quais são... Você tem direito a rerolar 2 dados, porque você é observadora sutil. Você não me disse a dificuldade. Dificuldade 2. Se eu tiver mais acerto, é melhor pra mim? Acerto, não. Oportunidades, talvez, mas acerto, não. Você tem direito a rerolar 2 dados, porque você é observadora sutil. Então é só clicar em 2 dados se você quiser rerolar e apertar ali em Reroll Selected.
Eu vou rerolar só um pretinho aqui pra ver se ele vem uma oportunidade limpa. Que bonito! Então vai, você pode dar keep em 3 dados, né? Porque você tem AR 3. Quais são os dados que você vai pegar? Já dei equipe aí. Ok. Só pra explicar, Então- como ela deu keep no explosivo, ele já rolou mais um dado branco. O explosivo vira sucesso e ele já rola mais um dado automaticamente, que foi um dado de sucesso. Então você totalizou 3 sucessos e 1 oportunidade. O que você vai querer fazer alguma coisa específica com essa oportunidade? Eu não quero que eles vejam que eu tô vendo eles. Eu estou analisando discretamente. Sutil, boa. Tá. Você dá então uma olhada em direção a eles e você repara, na verdade, nesses 2 aqui de cima, tá vendo? Uhum. Nesse homem que tá com um token diferente, você percebe uma postura hostil da parte dele e você capta algumas coisas que ele fala. Você percebe que ele fala o seguinte: espere mais um pouco, assim que eu der o sinal. E nessa hora, então, a gente interrompe e no próximo jogo a gente vê o que vai acontecer. Na hora da pancadaria,